Eu me chamo Elisabetta Giuseppina Esteves, tenho 73 anos, sou uma imigrante italiana. Em que ano e por que você veio para o Brasil? Eu vim em 1957 porque o meu pai estava aqui no Brasil. Quantos anos você tinha quando veio ao Brasil? 13 anos. Qual era o contexto histórico que se passou em seu país de origem para você vir? É por causa da guerra, antigamente, por causa da guerra se passava muita necessidade, então meu pai decidiu migrar para o Brasil. Com quem você veio para o Brasil? Com meus avós. Como foi a viagem até o Brasil? Foi muitos dias e no navio a gente se sente mal, a gente passa mal, mas foi tudo bem, a minha família foi tudo bem. Eu me senti mal, mas conseguimos chegar para o Brasil. Em que estado ou cidade você viveu seus primeiros anos no Brasil? Rio de Janeiro. Qual foi sua maior dificuldade ao chegar ao Brasil? A língua. Quando a gente chegou aqui no Brasil, mais difícil foi a língua para a gente falar. Mas eu tinha uma tia já que estava aqui no Brasil, então quando eu ia no mercado, eu ia na feira, ela às vezes vinha comigo. E quando ela não vinha, eu tinha que ir sozinha, era motivo de chacote, porque eu ia na padaria, não sabia falar, aí eu tinha que mostrar o dedo, quando eu queria pão, quando eu queria manteiga, quando eu queria leite, aí falava, e a turma ria, porque eu não sabia falar, não sabia, mas não demorou muito tempo, eu aprendi, foi como a gente era criança, a gente aprendeu logo, mas no começo foi muito difícil. E meus irmãos que estavam aqui no Brasil também, eles já estavam há tempo, então eles às vezes vinham comigo para fazer compra, para ir na feira, e assim foi aprendendo, com muita dificuldade, foi aprendendo. Hoje já sei de tudo. Que tipo de trabalho seus pais exerciam aqui no Brasil? Meu pai, porque a minha mãe faleceu na Itália, faleceu na Itália. Então ela ficou lá, faltava 2 meses para nós vir, e a minha mãe faleceu lá. Ela ficou lá na Itália. Meu pai, ele trabalhava aqui, ajudante de restaurante, e depois que ele saiu, andava vendendo fruta na rua. Como você se sentia sendo uma imigrante no Brasil? No começo foi muito triste, porque a família não veio completa. Então, no começo foi muito triste, porque nós ficamos em 8 filhos pequenos. Eu, a mais velha das mulheres, que tive que tomar conta dos meus irmãos, porque a minha mãe faleceu na Itália, faltava 2 meses para nós vir para o Brasil. E foi muito triste a gente acostumar sem ela. Mas conseguimos sobreviver porque tivemos um pai maravilhoso, um pai que ele foi pai e mãe para a gente, foi muito dedicado para os filhos. Graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. Quais tradições culturais de seu país de origem você ainda realiza? A comida que a gente fazia lá. Por que você não voltou para seu país de origem? Porque eu formei família aqui no Brasil. Eu casei com um português e formei família. Você sente saudades da Itália? Eu sinto que toda vez que eu lembro da Itália, eu lembro da minha mãe. Que a minha mãe ficou lá. E sempre que eu lembro da Itália, o que mais me lembro foi da minha mãe, que eu mais me lembro é da minha mãe. E depois de 3 meses que ela faleceu, nós tivemos que vir embora, porque os documentos estavam tudo pronto e nós não podíamos mais ficar lá, por causa que senão ia perder todos os documentos. E meu pai já estava no Brasil, ele queria voltar para a Itália, mas os meus irmãos não deixaram ele voltar para a Itália,
porque nós não tinha mais ninguém, só tinha umas irmãs do meu pai na Itália, não tinha mais parente. Então a gente teve que vir para o Brasil, porque aqui já estava toda a família da minha mãe, meus irmãos, os irmãos da minha mãe, meus tios, primos, tudo aqui estava no Brasil. Então nós tivemos que vir. Mas a saudade que eu tenho assim da Itália, de quando a gente era criança, que nós brincava, não tinha negócio de ladrão, não tinha esse problema de assalto, a gente brincava na rua, era muito legal, a gente brincava com meus primos, meus irmãos, a gente ficava até tarde na rua, assim, perto de casa, né? Mas não tinha problema sobre isso aí. É, e a gente, eu tenho saudades, mas é disso aí. Mas para voltar para a Itália, para morar para a Itália, eu não tenho mais vontade de ir. Eu já estive na Itália depois, é, foi voltei lá em 97 e está tudo diferente hoje de quando a gente deixou, né? De quando a gente deixou, está bem diferente. Mas está melhor, a situação está bem melhor. Mas eu morar para a Itália hoje não gostaria, porque a minha família está toda no Brasil. E a família que eu formei toda no Brasil, então, só se a minha família fosse toda para lá. Aí eu talvez moraria, senão eu não iria. E ao final, quando você olha para todo o passado, lembra de tudo que você deixou, olha para o presente e pensa no futuro. Valeu a pena? Valeu a pena. Só que eu ainda tenho muita saudade do que eu deixei lá, que eu deixei a minha mãezinha. E sempre me lembro dela, que nós viemos para o Brasil e ela ficou, porque faltava 2 meses para nós vir para o Brasil e ela faleceu. Faleceu dentro de casa, posso falar com o quê? Ela faleceu com raio e estava chovendo, um raio caiu dentro de casa e ela faleceu. E faltava 2 meses para nós vir para o Brasil. Como nós não tinha mais família lá na Itália, a minha avó também vinha, então nós viemos junto com a minha avó e com meu tio, porque meu pai já estava no Brasil. Então nós viemos, ele tinha vindo 2 anos antes para ele arrumar casa, para arrumar um trabalho para nós depois vir. E faltava 2 meses para nós vir, a minha mãe faleceu. Como nós não tinha ninguém lá, a gente veio embora para o Brasil, né? Os meus irmãos mais velhos trabalhavam e eu tomava conta da casa. E as minhas irmãs estudavam. Eu era a dona de casa, tomava conta da casa com 13 anos. E meu paizinho foi pai, mãe, pra gente foi um pai maravilhoso. Foi muito bom, ele só viveu para os filhos. Todos nós casamos, graças a Deus, bem casado, os 8 filhos. E eu casei, tenho um marido maravilhoso, casei com um português, muito bom. A gente trabalhou sempre junto, criamos os 3 filhos, de educação para eles, graças a Deus, com muito trabalho, mas com muito orgulho. Com muito orgulho, criei os meus filhos. Eles hoje casaram, os 3 casados. São felizes, eu fico feliz para ver eles felizes. E tenho 7 netos. Tinha 8, Deus levou 1. E assim, eu sou muito feliz hoje por causa disso, da família que eu construí. Para o futuro agora, eu penso para os meus netos, que eles tenham uma boa educação, como eu dei para os meus filhos, e eles andam sempre para o caminho do Ao bem. chegar ao Brasil, qual foi sua visão, aos 13 anos, sobre o Brasil? Foi uma coisa diferente, uma coisa muito estranha, porque onde a gente morava, nós morava numa fazenda e era diferente. A gente colhia, a gente plantava, a gente tinha tudo assim para comer, a gente não ia em mercado para comprar, porque nós tinha as comidas da fazenda que nós comíamos. Tinha galinha, tinha porco, tinha frutas, a gente ia comer fruta do pé. Eu estranhei muito quando cheguei aqui no Brasil, porque tinha que ir na feira comprar 1 quilo, comprar 1 quilo de tomate. Qual a diferença que você observa
do Brasil de antigamente, de quando você veio, e do Brasil atual? A diferença que eu acho que hoje tem mais liberdade, tem muito mais liberdade em certo ponto, mas tem mais, eu acho que tem mais falta de educação geralmente no Brasil hoje, porque antigamente a gente respeitava mais, era respeitado e respeitava mais. Hoje eu acho que é diferente. Mesmo os professores, a gente respeitava muito os professores e hoje eu vejo que tem alunos, não é todos, claro, mas tem aluno que eles não respeitam mesmo os professores, que nem a gente respeitava. Nós chegava na escola, nós se abaixava para cumprimentar o professor. Nunca a gente levantou voz para o professor, nunca a gente falava alto com o professor. E hoje eu vejo que tem muitos alunos que eles fazem isso, né?